Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre O Homem que Sabia Javanês, um conto de Lima Barreto. Lima Barreto era um mulato de origem humilde que teve sérios problemas em sua infância por conta das questões familiares. Já órfão, começou a trabalhar como jornalista no jornal Correio da Manhã, no ano de 1905. Toda essa situação de miséria e de problemas que enfrentou por conta de ser pobre, mulato, em plena sociedade do Rio de Janeiro, acabou por criar nele uma condição de muita consciência de sua própria situação. E essa consciência o levou a analisar a sociedade de um modo muito peculiar. Lima Barreto também sofria com o alcoolismo, caso que o levou a 2 internamentos que geraram uma narrativa de experiências, que é o livro Cemitério dos Vivos. Em 1911, publicou o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua principal obra. Para entendermos da escrita de Lima Barreto, precisamos primeiro entender o contexto em que ele está inserido. Lima Barreto escreveu durante o pré-modernismo, no início do século XX, mais precisamente dos anos 1900 a 1922, data em que foi feita a Semana de Arte Moderna, que foi um marco do início do modernismo no Brasil. O que é preciso entender desse movimento é que ele não constitui uma escola literária. E por quê? Porque seus autores, eles não guardam muitas semelhanças entre si. Cada um, a seu modo, discutiu a realidade do Brasil de uma maneira diferente. Trata-se, portanto, de uma fase de transição, em que ainda se conservavam alguns traços da tradição literária anterior, ou seja, parnasianismo, realismo, simbolismo. Ao mesmo tempo, você vê já aí uma grande mudança no sentido de uma inovação no campo da literatura e na forma estética como a literatura começou a ser trabalhada nesse período. Então, o que você vai encontrar é um forte sincretismo literário nesse período. A maioria dos autores traz consigo uma característica que é a denúncia da realidade brasileira. Procurou-se nesse período mostrar um Brasil que até então não tinha sido mostrado, né? Que estava escondido. O Brasil rural, os tipos sociais marginalizados, todos os problemas de um Brasil doente que ainda não haviam sido contemplados pela literatura. Também nesse período é importante lembrar que nós tivemos um grande movimento regionalista. O que isso quer dizer? Passou-se a trabalhar nesse período um forte regionalismo. O que isso quer dizer? Passou-se a trabalhar, a literatura passou a trabalhar com o homem local, o homem no seu espaço, nas diferentes regiões do país, retratando realidades distintas de um mesmo país, né? No caso o Brasil. Por isso a literatura ela também foi para um lado mais documental, né? Registrar os problemas, registrar as mazelas e fazer a denúncia social através dessa literatura que passou a ter um caráter de documento, né? Nesse período, então, também, como eu já havia dito anteriormente, você encontra novas formas de expressão, uma nova maneira de fazer a literatura. Ao lado de uma linguagem ainda conservadora, ainda tradicional, você encontra também formas de expressão inéditas, que buscam no corriqueiro, no dia a dia, uma linguagem mais simples, com mais gírias, mais despojada, mais à maneira do brasileiro. Lima Barreto se insere nesse contexto do pós-modernismo e, assim como os seus contemporâneos, ele trata também desse Brasil doente, desses tipos marginalizados da sociedade. Ao contrário de Monteiro Lobato, por exemplo, que retratou o sertão nordestino, nós temos aqui um autor urbano. Lima Barreto trabalhou com foco nos subúrbios cariocas e todos aqueles tipos sociais marginalizados que circulavam nessa ambientação, né? O mulato, o tocador de viola, o jornalista pobre, o ex-escravo, pessoas que eram marginalizadas tanto no dia a dia, na sua convivência em sociedade, quanto na literatura. Trata-se, portanto, também de uma literatura de denúncia social, né? Lima Barreto olhou muito para essas questões sociais e procurou, então, discuti-las, denunciá-las através da sua literatura.
O Lima Barreto ele se diferenciava por ter um estilo despojado e usar uma linguagem muito coloquial, e por esses motivos ele foi rejeitado pela crítica oficial da época, né? Seu estilo despojado, então, é permeado de ironias, ele é bem-humorado, é um texto que satiriza a sociedade carioca de seu tempo, sempre usando uma linguagem simples, divertida e com muitas gírias da época. No Homem que Sabia Javanês, temos como personagem protagonista o Castelo. Castelo está conversando com um amigo, Castro, em uma confeitaria do centro da cidade, contando como foi a sua ascensão social através das suas peripécias e suas malandragens. Por isso nós estamos falando de um conto que trata como um dos temas principais do oportunismo e da malandragem. Uma pessoa que, sem ter o conhecimento de fato, acabou se dando bem na vida por conta de mentiras contadas e de sua malandragem. Então ele conta que ele viu um anúncio no jornal, estava passando por um momento de miséria, e então ele resolveu que ele iria se candidatar à vaga, porque pensou que não iria ter muitos concorrentes e de fato não teve nenhum. Mas ele não sabia javanês, então o que ele fez? Ele foi até uma biblioteca no dia anterior, estudou um pouco do alfabeto, da origem, do nome e da geografia, e foi se apresentar ao Barão de Jacuecanga. Ocorre que o Barão caiu nas suas graças e acabou contratando como professor de javanês. Para sorte de Castelo, o Barão de Jacuecanga não conseguia aprender. Tinha muitas dificuldades e em um mês ele aprendeu somente metade do alfabeto. Desistindo dessa luta por entender o tal do javanês, ele pediu então, o Barão pediu que o Castelo lesse o livro para ele e lhe contasse as histórias, porque a história, na verdade, que ele queria ouvir desse livro não tinha nada a ver com conhecimento. Ele queria só cumprir um desejo do avô e, por ser supersticioso, acreditava que se ele não lesse esse livro, ele iria ter má sorte na vida, né? Então, esse conto, ele trata muito da questão do conhecimento em si, do conhecimento de fato e do conhecimento e do suposto conhecimento da relação de aparências, do quanto a sociedade valoriza as aparências. Por isso que ele é um conto muito atual, né? O Castelo, ele ascendeu socialmente, se tornou uma pessoa importante, reconhecida na sociedade por um conhecimento que ele não tinha. E por que isso acontecia? Porque ele vivia em uma sociedade em que o que se valorizava mesmo era a troca de favores e o título, e não o conhecimento. Então, o conto, ele brinca com essa questão da valorização das aparências, da valorização do título, sem de fato saber se há aquele conhecimento por trás daquele título ou não. Ele também satiriza a ideia de como a sociedade ela tem uma falsa impressão de quem se apresenta com um linguajar mais rebuscado, o quanto que a linguagem tem esse poder de influenciar pessoas e fazer com que, com que a sociedade se deixe seduzir por falsas impressões. Então ele trata aí da questão da troca de favores também. O que seria essa troca de favores? O personagem no conto, ironicamente, ele desdenha o conhecimento porque ele sabe que, no fundo, o que importa na sociedade não é o conhecimento, sim a troca de favores, o apadrinhamento, conhecer alguém influente que te valorize e faça com que você suba na vida através disso. Então, muitas pessoas, elas ascendem socialmente não pelo esforço próprio, mas porque tem boas relações, né? É uma ótima sátira e continua muito atual, afinal de contas, se nós olharmos para a sociedade de hoje, nós vamos perceber que ainda esse tipo de coisa acontece e muito. O Homem que Sabia Javanês foi publicado em 1911 pela Gazeta da Tarde. Ele é uma sátira, então, à valorização das aparências, à artificialidade das relações sociais e ironiza a arrogância da elite carioca. Ninguém queria saber se Castelo realmente tinha esse conhecimento. Eles queriam
eles valorizavam, né, ou valorizavam como sábio porque ele tinha o título de professor de javanês, porque ouviram dizer. E através disso ele conseguiu muitas coisas na vida. Ele foi chamado para muitos eventos, muitas festas, foi promovido, passou a ganhar um bom dinheiro, somente dizendo, afirmando que sabia javanês. Mas também ele contava muito com a sorte, porque em muitas situações ele quase foi desmascarado e no último minuto, assim como é típico do romance de folhetim, e nesse caso também foi uma publicação em folhetim, né, ele acabou se safando no último minuto, né? E aí, como eu já havia citado, ele coloca em evidência o poder da linguagem, e é um texto simples, leve e que traz muitas expressões coloquiais e muitas gírias bem ao gosto de Lima Barreto.